Olá, tudo bem? Nessa videoaula vamos estudar os detalhes a respeito do que são os procedimentos e as principais diferenças em relação às funções, que já foi um assunto estudado na videoaula anterior. Vamos começar destacando algumas características específicas dos procedimentos para que nós possamos entender a diferença de um em relação ao outro. Vamos ver o próximo slide. Os procedimentos têm como característica retornar nenhum valor ao algoritmo chamador de forma explícita, ou seja, por meio da própria identificação. Então, o que significa? No caso das funções, as próprias funções, o nome das funções, ele poderia ser atribuído a uma variável ou poderia fazer parte de uma expressão e, após a execução dela, na própria identificação se obtinha o valor correspondente àquela função, de acordo com a sua declaração prévia, seja ela numérica, inteiros ou reais, ou seja ela literal ou até, no caso, lógico. No caso dos procedimentos, isso não vai ocorrer, ou seja, a identificação do procedimento serve pura e simplesmente para identificá-lo e para chamá-lo durante o momento de execução. Como que os procedimentos podem retornar valores quando é necessário? Então, o modo de retorno de valores dos procedimentos é por meio de variáveis globais. Então, quando o procedimento de alguma forma necessita, ou seja, ele foi pré-definido para esse retorno de valores, então a única maneira é por meio de variáveis globais. Vamos ver como que nós podemos declarar um procedimento dentro, logicamente, do programa. Inicialmente, vamos ver a declaração em formato pseudocódigo, ou seja, no formato Portugal. Então, o que nós temos como palavras reservadas? O próprio termo procedimento, que identifica que aquela rotina é um procedimento. Nós temos um tipo de dado, mas esse tipo de dado ele é associado a quem? Ao parâmetro, e não a ele como um todo. Então, na declaração, o único tipo de dado, ou tipos de dados que pode ocorrer, seriam naquelas variáveis que são utilizadas com o parâmetro. Logo em seguida, aquela palavra reservada já que foi utilizada em várias situações, que é o var, onde se declaram as variáveis locais, ou seja, aquelas variáveis que vão ser visíveis, ou seja, poder ser utilizadas unicamente dentro da execução do procedimento. Depois, o início e o fim e o corpo do procedimento, ou seja, o corpo do subalgoritmo. Então, nessa área que efetivamente vão ocorrer as execuções e se porventura houver algum retorno de valores, vai ser por meio de variáveis globais, que as locais podem participar desse processo, mas elas não vão ser visíveis, evidentemente, para o procedimento como um todo. Vamos partir agora com um exemplo de um procedimento, de uma situação que nós já utilizamos, já estudamos anteriormente, que seria uma pesquisa sequencial. Evidentemente, o texto passa a ser um pouquinho longo, mas vamos tentar abordar partes dele para que nós possamos entender como ele foi construído e como ele seria executado na sequência. Então, novamente, nós temos a variável reservada procedimento, aqui o nome dele, eu chamei de pesquisa underline sequencial, eu tenho um parâmetro, o meu parâmetro aqui seria nome, e ele é um literal de 30 caracteres. Relembrando que a pesquisa sequencial é aquele caso, onde nós estudamos que você tem uma lista de dados, nesse caso aqui é uma lista de nomes, e por meio de uma chave, você vai localizar dentro daquela lista se aquele elemento que se busca existe ou não dentro daquela tabela, daquela listagem. Nesse caso específico aqui, eu tenho uma variável local i, que é do tipo inteiro, que até pela característica dela, nós vamos perceber. E relembrando da pesquisa sequencial, a pesquisa sequencial ocorre geralmente em listas do tipo vetor, e esse é o caso. Então, esse vai trabalhar como aquela variável que vai auxiliar na busca de elementos dentro do vetor como um todo. Aqui eu tenho a variável reservada início e o fim. Então, o nosso procedimento como um todo tem toda essa extensão. E internamente aqui eu tenho os processamentos respectivos à pesquisa sequencial. Evidentemente, eu não vou detalhar cada um deles aqui, porque
não caberia, até isso já foi estudado numa aula anterior. Mas o que eu quero demonstrar para vocês aqui, a maneira com que ele foi construído. Então, em determinado momento, essa pesquisa sequencial, ela é buscada, ou seja, ela é acessada, e a partir dela, né, ela é executada com base no parâmetro que é passado para o procedimento, e, uma vez localizado ou não, há um retorno desse procedimento. Então, o retorno desse procedimento especificamente é dizer se uma determinada chave foi ou não encontrada. Ok? Vamos ver agora essa mesma pesquisa sequencial, mas agora em Pascal. Então, sempre é interessante nós mostrarmos em Portugal, mas também em Pascal, para que possamos, logicamente, fazer as devidas comparações e perceber também que as diferenças não são tão significativas. Assim como já tem ocorrido no restante da disciplina, as principais diferenças são o quê? Apenas a tradução do português, que é esse caso, para o inglês. Então vejam agora o mesmo procedimento, né, da pesquisa sequencial, com as palavras reservadas já traduzidas. Então, no caso em Pascal, quando você for declarar um procedimento, ele vai se chamar procedure, né? Aqui, que nós já estudamos, o literal D30 seria uma string, as variáveis inteiras, o begin e o end. Aqui nós temos aquela estrutura de repetição enquanto que já foi utilizado, e evidentemente o restante é bastante similar ao que nós já vimos anteriormente. E aqui o retorno do meu procedimento, que ele vai dizer se uma determinada chave foi ou não encontrada. Ok? Então, esse exemplo, inclusive, evidentemente, assim como os demais exemplos das aulas, das videoaulas, todos eles constam no livro didático. Então, é interessante que cada um desses exemplos seja efetivamente testado, ou seja, além de você estudar a sua sintaxe, a sua lógica, também perceber, ou seja, executar como ela funciona a partir do ambiente Pascalzinho. Vamos ver agora dois casos onde nós temos o algoritmo principal e o programa principal, ou seja, Portugal e Pascal, o momento que esse procedimento é executado, é chamado para execução. Então, sempre lembrando, como nós temos uma função, um procedimento, à medida que o programa vai sendo executado, onde ele encontra a chamada, ele interrompe a execução naquele momento, passa a execução para a função procedimento e retorna na linha posterior e prossegue normalmente a execução do programa. Então, nesse caso aqui específico, então, algoritmo principal, pensando em Portugal, eu tenho lá meu início e fim, eu tenho aqui um procedimento entrada nomes, não vou detalhar sobre ele agora, mas ele também é um procedimento. Aqui ele mostra para que o usuário digite a chave, então, entre que o nome a ser pesquisado, lê a chave, e aqui a chamada específica a esse procedimento. Veja aqui, ó, pesquisa, underline sequencial, e entre parênteses chave, que é o parâmetro que faz com que aquele procedimento entre em execução. Da mesma forma, o programa principal, begin e end, entrada nomes, write, entre com o nome a ser pesquisado, readline chave e pesquisa, underline sequencial, chave, que faz com que ele se execute. Então, o que a gente percebe? Quando nós modularizamos os programas, quando nós criamos situações envolvendo funções e procedimentos, geralmente o nosso programa principal se torna mais enxuto. Por quê? Porque a maior parte do processamento passa a ser executado por meio de funções ou procedimentos, conforme o caso. Tá ok? Então, veja bem, o que isso é importante nós lembrarmos? Toda vez que eu estiver construindo um subalgoritmo, seja uma função ou procedimento, eu tenho que ter em mente exatamente qual a diferença de um para outro. Ou seja, a função tem uma característica mais matemática. Uma função não significa que ela é restrita a cálculos matemáticos, mas ela tem uma característica mais matemática, ou seja, porque a partir do próprio nome, da identificação dela, eu posso obter um retorno de valores. Já com os procedimentos, eu até posso ter cálculos matemáticos, posso ter outras situações, mas aí eu tenho que pensar que os retornos de valores são por meio de variáveis globais. Por hoje é isso, pessoal. Na próxima videoaula nós vamos estudar o que são parâmetros e as passagens de parâmetros. Até lá, pessoal, bons estudos!